Você vai até assustar um pouquinho aí. Provérbios 6, verso 16 ao 19. Quando nós subimos aqui, as pessoas muitas vezes olham para nós, pastores, olham, eles estão pregando, eles não vivem isso, eles vivem uma vida perfeita, eles não têm problemas. Mas eu não sei os outros pastores, mas todas as vezes que eu subo aqui, eu subo com o meu coração muito quebrantado. Deus já deu uma quebrantadinha em mim. Eu falo para o Edinho, eu falo assim, eu acho que Deus quebra eu para que eu veja que realmente eu necessito dele e a graça vem dele, e a palavra vem dele, nada vem de mim. E essa semana eu fiquei um pouco preocupada, até pedi no grupo de intercessão, porque nós estávamos em Cuiabá, Helena se machucou e levei ela no PA lá, e o médico que estava lá recomendou que nós levássemos Helena num infectologista. Eu falei assim, mas doutor, nós não somos daqui, conseguir um infectologista é muito difícil. Ele falou assim, então eu quero que você leve na pediatra que atende ela. Levei ela na pediatra e os prognósticos dos homens não foram bons, né? Amanhã eu estou indo com ela novamente, né? E ontem ela falou para mim, mamãe, eu fui na cadeira da bênção. Será que Jesus pode curar minha ferida? Eu falei, minha filha, Deus pode curar. Deus curava a lepra. Deus cura. Quando nós temos fé, Deus pode fazer. Eu acredito que Deus pode fazer na sua vida. E a minha oração tem sido assim, Senhor, que essa enfermidade na vida da minha filha seja para que ela te conheça. Porque os nossos filhos ouvem de nós só o que nós pregamos, o que nós falamos para eles, mas eles precisam ter as experiências. Eu falei assim, Senhor, que o Senhor se apresente para ela, que ela veja que o Senhor realmente existe, que o Senhor a ama, e que o Senhor se apresente na vida dela, e que o Senhor pode realizar milagres. E essa tem sido a minha oração, e é nisso que o meu coração crê, e creio que Deus vai completar o milagre na vida dela. E falei para ela, falei assim, quando o Senhor realizar o milagre na sua vida, nós vamos lá testemunhar para a igreja sobre o que Deus fez. Amém? E conto com a oração da igreja, que esteja orando conosco. Para quem não sabe, os médicos estão suspeitando que ela está com leishmaniose, uma doença que foi erradicada há algum tempo, mas por causa dessas questões políticas que infelizmente afetam ainda nosso país, muitos pais têm deixado de vacinar, doenças como sarampo, coqueluche, cachumba estão voltando, e os nossos filhos têm sido afetados, né? Então, Helena foi vacinada, ela não vacinou somente essa última pandemia que teve, mas
Infelizmente, é uma doença, ela não é contagiosa, não fiquem preocupados, irmãos. Era uma doença provocada como se fosse uma dengue, né, por um mosquito. E não sabemos de onde surge, mas às vezes fica incubada no corpo da pessoa e nós não sabemos até que surja isso. Se for mesmo essa maldita doença, vai ter o acompanhamento. Temos que dar graças a Deus pelo SUS, porque o SUS é o único que fornece esse tratamento dessas doenças, de medicamentos de alto custo. E eu creio que Deus vai entrar com providência, como seja a vontade dele, e nós estamos aqui para viver o que ele quer que nós vivamos. Mas estou subindo aqui hoje para entregar um recado de Deus. Eu achei até interessante, porque o pastor Francisco leu o mesmo texto que a Geisa leu, quem estava na quinta-feira aqui. O mesmo texto que a Geisa leu na quinta-feira, e o Edinho pregou justamente sobre inveja. E eu acho que Deus quer falar alguma coisa sobre alguns pecados que muitas vezes nós julgamos assim, não é pecado não, porque nós somos muito julgadores, né? Nós gostamos de ver aqueles pecados assim que são aparentes. O irmão está fumando, o irmão está bebendo, o irmão está traindo, o irmão está adulterando, o irmão separou da mulher, essas coisas. Mas são as pequenas coisas que vão nos afastando da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Um mal que tem assolado os nossos dias, infelizmente, e principalmente dentro da igreja. A palavra de Deus diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Tem uma linguagem que diz assim, que a 7ª que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Peço que o Senhor, meu Deus, seja me escondendo, Senhor, atrás da Tua cruz. Que somente a Tua palavra, Senhor, possa estar tocando o coração dos meus irmãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor ministrou no meu coração, assim como o Senhor falou comigo, assim como eu tive experiências pessoais quanto a isso, eu quero que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para que o que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite. Pai, muitas vezes, Senhor, nós não gostamos de ouvir palavras de exortação, mas são através das palavras de exortação a que nós crescemos, que nós amadurecemos e que nós nos tornamos crentes maduros que fazem a diferença nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente seja levada cativa ao trono da graça e que possamos abrir o nosso entendimento para que o Teu Espírito fale conosco, Senhor. Não a minha voz, não o que eu disser, mas que o Teu Espírito esteja ministrando em nossos corações. Eu profetizo desde agora, Senhor, corações quebrantados, corações contritos. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa estar derramando sobre essa igreja, Senhor, uma unção de quebrantamento, que possamos nos aquebrantar na Tua presença, Senhor, e reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos da Tua graça todos os dias das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, é que eu faço essa oração. Amém. Amém? Podemos assentar?
Queridos, quando a palavra de Deus diz assim, a palavra aborrecer, quer dizer que alguém está sentindo horror a uma coisa. Abominar é detestar. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina algumas coisas, devemos prestar muita atenção para evitar tais coisas em nossas vidas. Hoje eu estava conversando com o Edinho, falei assim, aqui está falando sobre o Senhor se aborrece, o Senhor se entristece, o Senhor abomina, o Senhor tem sentimentos. Ele falou assim, o Senhor tem sentimentos através do Espírito Santo que habita em nós. Eu falei assim, então é por isso que quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta de nós? Irmãos, não é Deus que se afasta de nós. Nós é que nos afastamos deles através do nosso viver diário e através desses pequenos pecadinhos que nós achamos que não são nada, que nós guardamos aqui no bolso e achamos que não vai prejudicar ninguém, mas está prejudicando a nós mesmos. O nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós afetamos a nossa carne, nós estamos afetando o Espírito Santo de Deus e ele se entristece. E ele se afasta. E muitas vezes nós dizemos assim, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo, mas primeiramente nós devemos examinar o nosso coração, examinar o nosso viver, examinar o nosso dia a dia, o que é que está acontecendo, o que é que eu pratiquei. Espírito Santo de Deus me mostra o que é que eu preciso fazer para que eu consiga novamente esse relacionamento pessoal que eu tenho contigo. Porque quando Jesus foi para os céus, ele deixou o Espírito Santo para conosco. Estava assistindo esses dias aquela série The Chosen, que é uma licença poética também, mas é uma das séries mais bíblicas que eu já vi. Existem algumas coisas que não se constam na Bíblia, mas eu me lembro de uma fala de Jesus para os seus discípulos, falando assim, quando eu mandei vocês de 2 em 2, eu mandei que vocês levassem sandália, eu pedi que vocês levassem bolsa, eu pedi que vocês levassem alguma coisa. Aí os discípulos falaram, não, aí Jesus falou para eles assim, é a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Vocês agora vão ficar sozinhos porque eu vou para o Pai. Mas agora tem uma diferença. Eu vou deixar para vocês o meu Espírito. Vocês nunca mais estarão sozinhos. Esse é o nosso relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo de Deus. É aquele que anda conosco todos os nossos dias. E aqui, no livro de Provérbios, fala sobre alguns pecados que muitas vezes nós cometemos e não prestamos muita atenção. E que faz com que o Espírito Santo se afaste de nós. O primeiro é acerca dos olhos altivos. Pastor, o que é olhos altivos? Olhos altivos são olhos elevados, são olhos altos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ele contraria a sabedoria divina. Sabe, irmãos, quando nós chegamos a um nível dentro da igreja, nós começamos a nos achar melhor, muitas vezes, que muitas pessoas. E aquele irmão lá, sabe nem falar o português direito. O pastor já colocou ele como líder de célula. Eu é que devia estar como líder de célula, porque eu sei. Eu estudei, eu fiz seminário. Eu sei falar o português corretamente. E quantas pessoas, elas deixam de ser abençoadas por causa desse olhar altivo, por causa dessa arrogância, por causa dessa soberba, por causa desse orgulho. Tem pessoa que é tão orgulhosa,
que ela fala assim, eu não vou compartilhar o meu problema. Por que eu vou compartilhar o meu problema para o pastor? As conversas que saem aí, que acabam saindo no nosso, caindo aqui no nosso ouvido, é que às vezes as pessoas falam as coisas para nós e a gente vai compartilhar com as outras pessoas da igreja. Ah, não vai conversar com o pastor lá não. Não adianta nada. Não conversa com a vassoura. Tem gente que acha que vai lá conversar comigo e eu vou falar assim, você está certa, você está correta em estar atrás do seu marido com desrespeito, você está certa, parabéns, não. Tem gente que sai lá às vezes frustrada, porque o meu papel, irmã e irmão, é corrigir com amor, com sabedoria. É mostrar, irmã, está falhando nisso, irmão, vamos endireitar esse caminho aqui, vamos fazer isso, vamos buscar mais a Deus, vamos ler mais a palavra, vamos buscar a libertação. Tem gente que procura a gente só para libertação. Eu quero fazer um processo de libertação. Eu quero aquela folhinha lá que você marca o xizinho. Irmãos, libertação é uma decisão. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim, eu não vou fazer libertação. Porque, irmãos, eu já perdi muito tempo fazendo libertação com muitas pessoas. Gastava meses tirando o demônio das pessoas. Sabe para quê? Para depois a pessoa voltar para o mundo. E sabe o que a palavra diz? O demônio sai, rodeia, rodeia, rodeia. Quando ele volta e encontra a casa vazia, ele vem e traz mais 7 espíritos junto com ele. Por que é que eu vou limpar a casa, irmãos? Se vai vir mais 7 espíritos malignos para te atormentar. Se você vai ficar mais ainda carregado. Não tem condições, não tem. Libertação é posicionamento. É você falar assim, eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação. Não é alguém orando por você, não é o pastor orando por você, não é um pastor de libertação orando por você, não é o seu líder, não é ninguém, é você e Deus. Você fala assim, Senhor, eu estou me posicionando nesse momento, eu não viverei mais as minhas vontades, eu vou renunciar à minha carne. Eu vou deixar o meu orgulho de lado. Eu vou deixar a minha arrogância de lado. Porque isso vai contra a tua sabedoria, Senhor. Provérbios 8, 12 a 13 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e a disponibilidade de conhecimento e de conselhos. Eu, a sabedoria, eu habito com a prudência e a disponibilidade de conhecimento e de conselhos. Irmãos, você nunca vai se tornar sábio se você não abrir o seu coração para o conhecimento. Você nunca vai se tornar alguém sábio se você não abrir a palavra, se você não estudar, se você não ouvir as pregações, se você não participar, se você não andar junto, você não vai adquirir a sabedoria. Se você não abrir os seus ouvidos para ouvir os conselhos daqueles que são mais sábios que você, das suas autoridades, dos seus pais, daqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida, você não vai ser sábio. Você vai trocar os pés pelas mãos, vai errar, vai falhar. Isso é o que a palavra diz, e a palavra continua.
O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Eu abandonando todas essas coisas e adquirindo o temor do Senhor, eu serei abençoado. Isaías 2, 1-5 profetiza sobre o estabelecimento da montanha da casa do Senhor, uma profecia claramente messiânica. No mesmo capítulo, ele mostra que Cristo viria contra a soberba e a arrogância dos homens. Irmão, certa vez, Cristo contou uma parábola em que o fariseu se achava tão superior que ele dizia em suas orações, Deus, obrigada, porque eu não sou como as outras pessoas, eu sou tão maravilhoso, eu tenho tanto orgulho eu sou tão humilde, meu coração é tão humilde, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores aqui, eu sou santo, puro, perfeito. Jesus continua. Enquanto isso, um cobrador de impostos ou um publicano orava a Deus humildemente, pedindo misericórdia, Senhor, de mim, ai de mim. Assim como Isaías, quando viu o Senhor. Isaías, quando ele viu o Senhor, viu a glória de Deus manifesta na vida dele, ele falou assim, ai de mim que sou mau. Eu sou mau, irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós olhamos para nós e nós falamos, ai de mim, eu sou mau, a minha carne é má, o meu coração é perverso, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que haja uma transformação de Deus na minha vida. E a palavra continua aqui no fim da história, o que tinha olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito, porque reconheceu que sem Deus ele não era nada, está lá em Lucas 18:14. Um dos alvos da vida cristã é vencer a altivez, o orgulho, a soberba. Paulo escreveu, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a sua submissão. Você está sob a missão. Você está sob a missão de alguém? Você está sob a missão de uma convenção? Você está sob a missão de uma igreja? Você está sob a missão de uma liderança? É isso que a palavra nos ensina. Outro ponto que Salomão diz aqui é sobre a língua mentirosa. Na lista das 7 coisas que Deus aborrece, três, irmãos, são pecados da língua. Deus odeia a mentira. O mentiroso será castigado por Deus, diz lá em Salmos 7, 12-16. Muitas pessoas se dedicam à mentira, se achando capazes de enganar o mundo e até o próprio Deus. Quem lembra de Ananias e Safira? Eles tentaram enganar Deus. Os apóstolos não sabiam quantos que eles tinham vendido o terreno deles lá, mas eles foram entregar a oferta. Falaram, nossa, eu estou entregando aqui a oferta. Mas Deus sabia que tinha mentira no coração deles. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece quando nós estamos sendo sinceros no que nós estamos falando ou não. Quando nós estamos sendo falsos. Quando nós estamos mentindo. Quantas pessoas mentem uma para a outra? É igual o Edinho falou aqui na quinta-feira. Às vezes a pessoa chega perto de você, nossa, que linda você está. Geralmente é a mulher que gosta, que fica elogiando, né? Homem não fica assim, oi, lindão. Homem não faz isso, né?
Mas é a mulher que faz isso. Nossa, que linda, irmã, você está linda. Aí por detrás, nossa, aquela irmã é muito parecida. Nossa, onde que arruma dinheiro para comprar aquela roupa? Devendo aí a cidade inteira. Eu sei, irmãs. Existe. As pessoas são maldosas. Na frente é um cordeirinho. Por trás é um leão. Falando mal. Expondo. Derramando veneno como uma serpente. Na sua arrogância, elas não injetam no Senhor. O servo de Deus abandona a mentira e busca a lei do Senhor. Da maneira que Deus aborrece a mesma mentira, a pessoa justa também aborrece. Vocês, olha o que João 8,44 diz, isso é muito sério, irmãos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Quando mente, fala sua própria língua, pois ele é mentiroso e é pai da mentira. João 8,44. Essa semana eu peguei uma mentira de Satanás. É uma conversaiada que está tendo aí. A igreja de Glória do Oeste vai fechar. A igreja de 4 Marcos vai fechar. A igreja não sei de onde vai fechar. De onde está saindo isso, irmãos? É de Deus? Deus está falando isso? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Que mentira mais descabida que é essa que o inimigo está inventando no meio do povo de Deus e às vezes está usando a sua própria boca. Ai, vai fechar. Ai, se o pastor Edinho for embora. Ai, se o pastor Francisco for embora, eu vou embora. Irmão, vocês estão aqui o quê? Idolatrando o homem? Vocês estão me idolatrando em nome de Jesus. Espera aí só um pouquinho. Pega aqui em mim, Emily. Eu sou carne, irmãos. Sou igual a vocês. Pecadora, estou gelada, de nervoso. Sou normal, sinto frio na barriga, passo mal. Sou igual a vocês. Não quero que ninguém me idolatre, não. Se um dia eu for embora daqui, se eu partir, a igreja vai continuar, vai ter pastores abençoados, vai ter pessoas abençoadas, a obra de Deus não para, porque a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, a noiva é de Jesus Cristo, não pertence aos homens. Eu vou embora. Não, pastor, vai embora, eu vou embora, eu não vou aguentar, não vou suportar. Para com isso, irmão. Você está servindo quem? Jesus ou os homens? Deus sempre vai levantar alguém para estar cuidando do povo dele. O povo dele não fica desamparado, não. Mateus 11:34 diz assim: cuidado. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se andar um pouquinho com a pessoa, você vai saber do que está dentro do coração dela. Porque aí ela vai falar alguma hora. A palavra de Deus diz sobre as mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestava a violência dos homens. Em Gênesis 6:13, a violência é mencionada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Em Provérbios 24, aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos violentos. A palavra de Deus diz assim: não tenha inveja dos homens malignos, nem queiram estar com eles, porque o seu coração maquina violência, os seus lábios falam para o mal. Irmãos, para de andar com gente que só critica. Os críticos da igreja. Eu vi uma palavra interessante de um pastor. Existe crítico gourmet, crítico de cinema, agora tem crítico de igreja.
Nossa, essa luz aqui, né? Nossa, esse ar-condicionado. Essa câmera aqui no meio ali. Nossa, a roupa, essa pastora não está combinando, não. Fica criticando, em vez de prestar atenção no culto. Olhando para o lado, para o irmão que está do lado, da direita, da esquerda, olhando para trás. Passeando. Indo beber água, toda hora indo no banheiro. Crítico de igreja. Olhando. Onde será que está indo esse dinheiro da pizza, hein? O que o pastor está fazendo? Irmão, só olhar ali, ó. Vai ali, você já foi visitar a construção? Em novembro nós temos o projeto do Encontro com Deus Kids. E nós já queremos, em nome de Jesus, fazer esse encontro aqui. Nós já queremos essas salas prontas para que o encontro seja feito aqui. E eu já declaro, eu já profetizo que vai estar pronta. Em nome de Jesus. Irmãos, poucos anos antes de usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos por esse castigo. Ele citou entre os erros do povo uma terra cheia de violência. Na nossa sociedade, a violência descontrolada é lamentável. Enquanto os políticos prometem segurança nas ruas, a verdadeira solução será outra. Ó. Joelho no chão, meu irmão. Enquanto você estava orando aqui para o Bolsonaro ganhar, agora você tem que orar dobrado. Agora é que você tem que vir aqui orar. Fala, Jesus, põe a mão na vida do presidente desse país. Põe a mão nos ministros do STF, Senhor. Faz uma campanha, irmãos, pelo seu país. Ou você queria que vinha orar só para um presidente ganhar? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar por toda a autoridade que está acima de nós. E esse é o nosso papel como igreja. E outro papel como igreja é nós ensinarmos os nossos filhos, e ensinarmos os nossos irmãos em Cristo, que eles precisam ensinar um ao outro sobre a necessidade de agir pacificamente num mundo repleto de crueldade. Mas, infelizmente, dentro da igreja não está tendo paz. É um contra o outro. É uma fofoca ali. É um falando mal do outro ali. É um criticando o outro acolá. Não estamos ensinando, estamos matando, irmãos, os novos convertidos. Esses dias uma irmã chegou em mim, eu fiquei tão triste. Ela falou assim, pastor, eu não quero mais ir na igreja. Eu falei, por quê, minha querida, você não quer mais ir na igreja? Porque eu vou em todo lugar, mas é na igreja que eu sou mais apedrejada. Irmãos, meu coração doeu. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pastor, as pessoas olham torto para mim na igreja, eu não me sinto parte. Eu falei, vem perto de mim, minha filha, anda perto de mim. Conversa comigo, vem aqui, conversa comigo, vem fazer discipulado comigo. Vem para fazer parte. Mas tem crente muito mimimi, né? Ai, o irmão não me cumprimentou. Tem gente que chega ali, ó, passa direto, não cumprimenta ninguém que está ali, às vezes recepcionando. Isso para mim já é uma falta de educação. Tem que pelo menos cumprimentar. No supermercado, onde eu vou cumprimentar. Oi, gente. Oi, aí, tudo bom? Bom dia. No banco, bom dia, tudo bem com você? E por que na igreja eu não vou cumprimentar o irmão? Quando eu passo por ele, graças a paz, irmão. Bom. Tem irmão que até enjoou. Falou, não, pastor, não vou mais cumprimentar, não. Vamos melhorar, irmãos, vamos melhorar. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, Ele ajuntou a violência e a injustiça.
Deus é perfeitamente justo e qualquer injustiça é uma destruição do caráter dele. Uma pessoa que condena o justo, justifica o ímpio, mostra a injustiça e é abominável para o Senhor. Para evitar tal injustiça, devemos lembrar do conselho do sábio em Provérbios 18:17, que diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Você que julga, um dia será julgado. Você que aponta um dedo, um dia vão apontar o dedo para você também. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe aqui nessa terra. Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O assassinato também diz respeito às nossas emoções. 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu odeio aquele irmão. Irmão, você está cometendo assassinato. Não sou eu que estou dizendo. Talvez você não possa gostar da pessoa, mas a palavra de Deus diz que você tem que amar. E amar é quando a pessoa precisa de ajuda, você estende a mão, você ajuda, você auxilia. Às vezes você não vai ter um relacionamento próximo, mas que não haja divisões, que não haja murmurações, que você não plante discórdia no coração do homem. Irmão, porque nós somos sujeitos a sermos assim. Vou dar um exemplo aqui. Emily chega em mim e fala mal da irmã Mercedes. A irmã Mercedes fez isso e isso contra mim. Só que eu, ao invés de ouvir os dois lados da moeda, eu vou falar assim: nossa, nossa irmã Mercedes fez isso. Aí o que acontece? Desce um sentimento ruim no meu coração em relação à irmã Mercedes. E eu acabo matando sentimentalmente a irmã Mercedes. É isso que o diabo está plantando no meio da igreja dele. Nós estamos plantando discórdia no coração do outro através da nossa língua, através da nossa fofoca, através da nossa contenda. Coração que trama projetos iníquos, outra versão diz planos perversos. Os ímpios tramam contra os justos. Há tanta injustiça no mundo que as pessoas ficam boas, que as pessoas boas ficam desesperadas, mas esse quadro será invertido. Salmo 37 diz que trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Para melhor entender a atitude de Deus sobre a coragem que trama, para o coração que trama projetos iníquos, leia Salmos 50, do 16 ao 23. Esse trecho mostra que até as pessoas que dizem ser servos do Senhor e até as que ensinam a palavra de Deus podem ser culpadas desse pecado. Não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar irmãos. Não deve condenar os ladrões e adúlteros com a boca enquanto participa dos mesmos pecados. Não adianta. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Tem um livro específico acerca da língua que é Tiago. E Tiago diz que a língua é o órgão mais perigoso que nós temos no nosso corpo. E que através de uma faísca nós podemos acender uma floresta inteira. E que nós podemos matar um irmão. Irmãos, isso não é uma linguagem figurada, não. Nós podemos matar espiritualmente. Quantas pessoas não estão aqui na igreja hoje? Talvez o sangue delas está nas tuas mãos, meu irmão.
por causa do seu pecado, por causa do seu escândalo, por causa da sua língua, por causa daquilo que você fez ou deixou de fazer. Quantas pessoas estão desviadas do caminho do Senhor? E nós, como igreja, nós devemos parar e analisar e pensar o que eu estou errando. Porque existem bancos vazios do meu lado. Cadê aquele irmão que estava junto comigo? O que aconteceu? Irmãos, o Edinho falou muito sobre o Instagram na quinta-feira, né? Mas eu quero falar de outra coisa. Na verdade, esses celulares hoje em dia, né? Eles às vezes nos proporcionam bênção, mas às vezes também não são muito bênção, né? WhatsApp. Ô, irmãos, não resolve problema no WhatsApp, dá problema. Não discute no WhatsApp. Às vezes o tom que você está falando, as pessoas levam ao contrário. Às vezes as coisas que você fala, printam o que você fala e vão lá num grupinho particular para falar sobre o que você falou. Ou então compartilham o seu áudio para outras pessoas, para falar mal de você. Infelizmente isso tem acontecido. Já houveram casos assim de áudios que foram até expostos em grupos da cidade, de irmãos da igreja. Coisas de pedidos de oração íntimos, as pessoas vão lá e ficam compartilhando, irmãos. Tome cuidado. Tome cuidado com esse aparelho aqui, ó. Para que você não seja prejudicado por ele. E você está ferindo o coração de alguém. Por ele você está pecando e afastando o Espírito de Deus. Através desse aparelho aqui. Criticando, murmurando e pecando contra a igreja do Senhor Jesus. Pés que se apressam a correr para o mal, Salomão diz. Deus criou o homem para servir a Ele. Dedicamos nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens descrevem partes do corpo: olhos, língua, mão, coração e pés. O pecado é como um imã que atrai os ímpios. Quando uma pessoa cede à tentativa e corre pelo pecado, ela é rejeitada por Deus. Salomão nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ai, pastora, então se eu desviar, eu vou derramar sangue? Irmãos, eu não quero dizer que você vai derramar sangue assim, literalmente, você vai matar alguém. Mas você vai derramar sangue de alguém que está olhando para você e está se espelhando em você. E quando vê você saindo dos caminhos do Senhor, fala assim: meu Deus, aquela pessoa, eu me espelhava nela. E olha onde ela está. Ela contou tantos testemunhos, já fui tão abençoada pela vida dela, já fui tão edificada. E é isso que Salomão está dizendo aqui, ó. Se apressam a derramar sangue, sangue inocente, sangue de ovelhas bebês, sangue daqueles novos convertidos que nós ganhamos para Jesus, e muitas vezes nós os escandalizamos. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, quando nós estamos conversando com pessoas que estão novas convertidas. Tem coisas que os novos convertidos não têm maturidade para escutar, para ouvir.
Seus filhos não têm maturidade para ouvir, muitas vezes você reclamando da igreja, você reclamando do pastor, você reclamando da liderança. Preste atenção ao que você diz dentro da sua casa, para que depois você não chore lágrimas de sangue, quando o seu filho não querer mais saber de igreja. Eu conheço pessoas que cresceram na igreja e hoje não acreditam nem mesmo que Deus existe. Porque cresceram ouvindo falar que pastor é ladrão, pastor não presta para nada, aquela igreja é isso, aquelas irmãs é isso, é isso, é aquilo. Cresceram ouvindo isso e quando eles se tornaram adultos, eles não querem mais saber de igreja. Tome cuidado. Ensine o seu filho a amar a igreja. Quando você for falar alguma coisa, comentar alguma coisa com sua esposa, vá, converse com ela no seu particular, sem que os seus filhos ouçam. Nós tínhamos um trato, meu pai não era convertido. Minha irmã já tinha seus 18 anos. Não, 26, 17, 16 anos. Eu casei com 26, né? Ela tinha 17. Minha mãe tinha um trato. Não fale nada da igreja perto do seu pai. Não quero que vocês falem nada que acontece. Aí, às vezes a gente fica falando alguma coisa abaixo, assim, alguma coisa que aconteceu, né? Meu pai chegava, meu pai era muito curioso, ele, o que está acontecendo? Minha mãe, nada, não aconteceu nada, não. Precisa saber. Eu cresci assim, aprendi assim. E hoje eu e o Edinho, quando vamos conversar algo, conversamos separados de Helena. Conversamos geralmente quando nós vamos dormir. O verdadeiro discípulo tem que aborrecer o mal e ser amigo do bem. Esses conceitos bloqueiam um novo modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que nós o aborreçamos. Ele não quer apenas fazer o bem, mas nós o consideremos nosso melhor amigo. Que desafio, irmãos! Nós entendermos que o próprio Deus veio em carne, sofreu as mesmas dores que nós sofremos, deu o seu sangue por nós, deixou para nós o Espírito Santo que habita dentro de nós. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas escondidas, achando que nós estamos escondendo dos homens. Mas nós esquecemos que o próprio Deus habita dentro de nós. Irmãos, essa palavra é muito confrontadora. É muito confrontadora. Eu falei, Deus, eu vou pregar isso, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, porque eu sou pecadora. Eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Voltando sobre o WhatsApp. Deus me ensinou algo, não sei se foi essa semana ou semana passada. Eu falei uma coisa, aí a pessoa respondeu outra coisa. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu acho, sabe quando o diabo planta algo na sua mente? Falei, eu acho que ela me deu uma mal resposta. Fiquei quieta. Aí depois eu perguntei outra coisa, ela me respondeu novamente. Aí eu falei assim, tem alguma coisa, tem alguma má resposta. Aí eu falei assim, por que você me respondeu assim? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, pastor, eu estava pensando a mesma coisa da senhora. Estava pensando que a senhora estava com raiva de mim. Eu falei, e eu estava achando que você estava com raiva de mim. Irmãos, e o diabo planta isso no nosso meio. Se a gente não for espiritual para conversar
e tentar resolver o problema, às vezes a gente perde o irmão ou a irmã por causa de ignorância nossa ou por causa do orgulho. Eu falei, minha irmã, eu fiz alguma coisa para você? Você está me respondendo desse jeito? Não, pastor, eu estou achando que é a senhora que está me respondendo mal. E não tinha nada disso, era uma coisa tão simples, tão boba, era o diabo. Nós entendemos que era o inimigo que estava plantando na nossa mente, no nosso coração. E quantas vezes nós muitas vezes somos levados a isso. Diz aqui sobre a testemunha falsa que profere mentiras. 2 vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Mentiras não são brincadeiras, nós temos que aprender a verdade sempre e exclusivamente. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Então, corte o mal pela raiz. Se alguém vier falar mal do seu irmão para você, corte ele pela raiz, porque da próxima vez que ele for falar para você, ele vai pensar, meu Deus, vou levar outro corte, não vou falar mais. Sabe, porque às vezes a gente não fala, mas a gente empresta o nosso ouvido. E a gente fica ouvindo porcaria, e o nosso ouvido se torna uma lata de lixo, e isso desce dentro do nosso coração, e nós vamos deixando isso nos afetar, nossas emoções serem afetadas, e nós vamos nos afastando do Espírito Santo, porque nós emprestamos, talvez não a nossa língua, mas os nossos ouvidos para as pessoas que estão criticando e falando mal. Cuidado com o que você ouve também. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. E o último, Deus, o que Deus abomina. O que Deus literalmente é o pior de todos para Deus. É aquele que semeia contenda entre irmãos e irmãos. Aqui não tem, né? Não tem ninguém que semeia contenda aqui entre irmãos, não, né? Amém, em nome de Jesus, não tem, nós não temos isso. Isso aí é só lá na igreja dos outros irmãos, aqui não. Mas uma vez encontramos nessa lista um pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Contendas são obras de maldizentes. Provérbios 26:20 diz, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se chegar em você, e você não for um maldicente, você cortar o mal pela raiz, a contenda vai se encerrar, e você precisa ser esse agente, ser esse bombeiro, apagador de incêndios, apagador de fogos, não deixar que isso se alastre no meio dos irmãos. Há, infelizmente, pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros e semeando contendas. Deus detesta tal comportamento. Em Romanos 1:29, ele inclui contenda entre os piores dos pecados. Irmão, Jesus não fala que o pior pecado é homicídio, prostituição. Jesus fala que está entre os piores pecados a nossa língua e a nossa contenda. A soberba é uma das fontes das contendas que dividem irmãos. Provérbios 13:10 diz, da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Sabe por quê, irmãos, que da soberba só resulta contenda? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Se o meu sobrinho fosse ciumento da bateria aqui, ele fala assim, não, essa bateria aqui, eu que vou tocar, eu sozinho, né, Nicolas? Eu sozinho, ninguém, eu que sou melhor, eu sou cara, não sei o que. Já pensou se ele não ceder esse lugar para a Ana Luísa estar tocando, porque se ele se achasse o melhor, não ia dar oportunidade para outra pessoa crescer? Isso é inveja. Isso não pode estar no meio do povo de Deus.
Quando eu vejo um irmão prosperando, como eu acho que quando ele olha para a Ana Luísa, ele fala, que legal, ela está aprendendo. Às vezes eu falo para ele, assim, Nicolas, toca lá. Ele fala assim, não, a Ana Luísa está boa já. Isso é um coração que não tem inveja. É um coração que não tem inveja. Mas muitas vezes sobe um irmão aqui para dar palavra, para dar uma palavra de oferta. Outro irmão fala, nossa, aquela irmã ali, nossa, ela é muito fraquinha, né? Na palavra. E a gente fica comparando. Tem gente que prefere o pastor Francisco pregando, tem gente que prefere o pastor Edinho, tem gente que prefere eu, tem gente que prefere o Hernandes Dias Lopes, esses outros pastores, Camila Barros, outros pastores de internet. Mas, irmãos, pregamos todos a palavra de Deus. E o que a gente tem que amar não é a forma da pregação, não é o pregador, é a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, de qualquer forma que ela venha. E a palavra de Deus diz que aquele que não se assenta para aprender, não está disposto a se levantar para ensinar. Você precisa estar disposto a aprender a ficar sentado no seu lugar, que no tempo certo, Deus vai dar a sua oportunidade. Mas a sua soberba muitas vezes distribui contendas entre os irmãos. A sua amargura de não ser visto, que é o que as pessoas querem hoje, serem vistos. Por isso que eu falo assim, antes de pegar no microfone, pega numa vassoura. Antes de pegar o microfone, vem aqui ajudar a gente a discipular. Antes de pegar o microfone, vai lá na célula, contribui com o seu trabalho. Deus vai honrar o que está no seu coração, ao invés de você ficar distribuindo contenda entre seus irmãos. Provérbios 17:19 afirma o mesmo fato: o que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta sua porta facilita a própria queda. Aquele que se autopromove, aquele que fica se oferecendo, fala assim, olha aqui para mim, ó, eu sou bom demais. Aqui, ó, não existe melhor do que eu. Está se preparando para a própria queda. Os conteúdos são simples a começar e difíceis a terminar. Como um pequeno buraco numa barragem sai facilmente do controle da pessoa que o fez. Uma represa de contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Provérbios 17:14. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, leia Provérbios. Provérbios é tão rico em ensinamento para nós. Diz assim, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Desiste, meu irmão, da contenda. Abra mão da contenda. Feche mais a sua boca. Controle mais o seu dedo no WhatsApp. Controle mais o seu ímpeto, a sua impulsividade, que muitas vezes faz com que você peque. A melhor maneira de resolver uma briga é não começá-la. Porque a palavra de Deus diz, e com isso eu quero terminar. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:25. E é isso que Satanás está tentando fazer no nosso meio. Fazer com que o reino fique dividido, a igreja fique dividida, o seu povo fique dividido, porque com o reino dividido, ele não subsistirá. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos as mentiras de Satanás, e nós, a partir de hoje, através da sua palavra, nós vamos viver
a libertação, porque a palavra de Deus diz que é a palavra que liberta, não é a oração, não é o jejum, é a palavra. Então que hoje, a partir de hoje, essa igreja comece a viver a libertação e que da sua boca comece a jorrar palavras de bênçãos. Irmãos, temos vivido os dias difíceis. Me lembro aqui, no culto de ceia, que foi alguns domingos passados, eu estava ali. Antes de começar essas questões aí da política, não estou aqui para falar de política, mas o Espírito Santo falou assim para mim, fala com a igreja, fala para a minha igreja. Eu falei, não, eu não quero falar, usa outra pessoa, usa o Edinho, usa outro profeta, eu não quero, eu fiquei segurando, mas eu me lembro muito bem do que o Espírito Santo me disse. Tem algumas pessoas que eu compartilhei, elas sabem que o que eu estou falando não é mentira, não é oportunismo. Deus falou para mim, falou assim, Priscila, se prepara porque os tempos difíceis vão começar. Irmãos, foi dito e feito, na segunda-feira começou a vir. É uma coisa atrás da outra, né? Você levanta, cada dia uma surpresa. Cada dia uma surpresa. E o brasileiro, nós estamos nas mãos dos poderosos que estão esmagando o povo, que estão injustiçando o povo. E a igreja está de mãos atadas. Por quê? Porque a igreja não tem orado, a igreja está fria, e a igreja está preocupada em rixinha, em briguinha com o irmão, em contenda, ao invés de unir as suas mãos e falar, vamos irmão, vamos junto, nós vamos romper, nós vamos vencer. Contendas entre, não só dentro aqui da nossa igreja, mas contenda entre outras igrejas também. Ah, a igreja Assembleia é melhor, a igreja não sei de onde é melhor, a igreja da Church é melhor, a igreja da Parede Preta é melhor, a igreja cristã é melhor. Irmãos, isso não é tempo. Lá no céu vai ser uma igreja só, uma noiva só. Nós precisamos entender que nós somos um povo só, um rebanho só. Nós temos um único pastor, um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estou aqui falando com vocês. Eu sou a mais pecadora. Vocês não sabem o peso que eu carrego. Porque eu tenho meus pecados também. E Deus me cobra mais duramente, porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E a minha pergunta para Jesus, nesses últimos tempos, tem sido, Senhor, por que o Senhor me escolheu? E aquela música tem ecoado muito em meu coração, da Juliane Souza, que é Quem é Esse? Que diz assim, será que eu canto?